Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje a gente recebe o Joana e o Augusto. Tranquilo? Deixar vocês se apresentarem. Começa você, Augusto. Eu sou o Augusto, eu não sou de Brasília, estou morando aqui há pouco tempo, sou do interior de São Paulo. Me mudei para cá faz cerca de 2 meses. Sou clínico por formação, tenho residência na área e trabalho, assim como a Joana, com nutrição clínica. Estou estudando e aprendendo mais aí, já faz uns 8 anos sobre isso. E estou gostando muito de estar aqui em Brasília. Obrigado pelo convite, André. E eu sou Joana Barros, sou nutróloga, né? Então trabalho com nutrologia também, a parte de modulação intestinal e clínica geral, né? Mais voltada aí para o funcional, homeopatia, nutracêuticos e alimentação natural. E como é que vocês chegaram nessa ideia de trabalhar com a parte de nutrição? Então, no meu caso, eu já até falei sobre isso, né, da outra vez. Mas eu tive vários problemas de saúde, né? Um deles foi a síndrome do ovário policístico, que foi uma das coisas que culminaram aí realmente nessa reviravolta. E eu comecei a estudar mais nutrição pra mim. E entrei na dieta cetogênica pra poder me curar. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber que não fazia sentido eu cuidar da minha alimentação e não cuidar da alimentação dos meus pacientes. E continuar prescrevendo ração, à torta direita, porque, enfim. Pra mim, era muita hipocrisia. E aí, eu comecei a estudar e me apaixonei completamente por essa área. E, a partir daí, foi só ladeira acima. Eu acho que eu fiz um movimento inverso de você, na verdade, porque foi estudando alimentação natural que eu aprendi a comer bem, né? Eu comecei jogando na internet alguma ideia, algum conceito que tratasse do termo holístico, porque esse era um termo que me fascinava na época, lá para 2015, porque ele entendia nós e outros seres como uma coisa única, uma coisa só, e não partes desconexas dentro de um sistema orgânico assim, mas de como enxergar um paciente como um todo, como correlacionar uma doença psíquica ou com um adoecimento psíquico com alguma questão hormonal ou alguma questão de pele. Então, através desse termo holístico, na época era um termo até que estava mais em alta lá, teve um movimento neo-hip em 2015, não sei se vocês lembram, falecido movimento neo-hip. Eu descobri a alimentação natural através disso e comecei a entender como que a nutrição conectava todos os sistemas orgânicos e entendi o corpo como uma coisa só. Foi quando eu conheci o site da Silva Angélico, do Cachorro Verde, que eu acho que é a referência para 90% dos nutrólogos de cães e gatos hoje em dia. E foi através do site dela que eu conheci e depois eu aprendi os problemas de ultraprocessados e fui melhorando minha alimentação. E até a gente comentou da outra vez, você vê aqui a questão da aceitação, né? Hoje em dia é mais fácil o tutor compreender isso. Né? Essa É mais necessidade. fácil os tutores compreenderem do que ainda os veterinários compreenderem, né? Apesar de que as coisas têm mudado, inclusive até do último podcast pra Sim. cá, acho que já, né, a gente já teve bastante avanço com relação a isso. Tenho tido mais encaminhamentos, inclusive, de colegas e tudo. Mas, de fato, assim, é claro que sempre vão existir os tutores que têm uma dificuldade maior de entender. Porque, às vezes, não estão disponíveis mesmo, assim, pro cão ou pro gato, né? Como nesse cuidado a mais. Né? E, às vezes, são só as pessoas que realmente querem fazer o básico, fazer a vacina e olhe lá e colocar a ração no pote e pronto, acabou. Aí, esses acho que vai ser mais difícil da gente convencer mesmo. Mas, de fato, tem muitas pessoas que às vezes procuram ou começam a fazer sozinho e aí depois procuram, né? Isso tem crescido bastante, assim. Eu acho que tem uma diferença em como o tutor, que não tem uma formação específica em nutrição, se é que tem uma formação em nutrição, recebe informações sobre nutrição, e como os veterinários aprendem sobre nutrição, né? O tutor aprende em televisão, internet, buscando conhecimento, e muitas vezes o que chega nele é o que a gente tem de maior evidência sobre nutrição humana. O veterinário não. O veterinário ele passa por um ensinamento um pouco mais enviesado, né? Do que é o melhor para o animal em termos de nutrição. Então, existe uma discrepância de quem procura a gente com a ideia de que a alimentação natural é melhor para o animal dela
e para o veterinário que entende que a ração talvez não seja a melhor opção. Então tem uma barreira a mais para o veterinário enfrentar, para ele ver a importância e fazer o encaminhamento para a gente, né? Então são vieses diferentes sobre o qual a ciência da nutrição chega no tutor, no veterinário. Então eu acho que isso dá uma diferença. E existe também demanda paciência do próprio tutor. Sim. Né? Porque a ração é muito prático. Hoje, assim, a gente consegue fornecer muita praticidade também com a alimentação natural, porque tem muita empresa, né? Só que em Brasília tem mais de 6, sabe, assim. Então... 6 marcas de alimentação, Uhum. Então, assim, tem a Pet's Kitchen, que é do Kleber, Hangout, Comida de Pet, Cane Bravo, enfim. São muitas, né? Muita, né? Então, querendo ou não, a gente consegue dar, né, uma qualidade de uma forma prática. Você recebe ali congeladinho a cada 15 dias, a cada 30 dias, é só descongelar, botar no pote. Tem essa mesma praticidade. Você traz essa praticidade, né? Mas, para ter essa praticidade, a gente tem o valor da commodity, né? Isso vai ficar um pouco mais caro do que se você for fazer em casa. Mas eu tenho muitos... Assim, hoje em dia, eu acho que a maioria dos tutores estão preferindo comprar nas empresas do que fazer em casa, dos que eu tenho atendido, sabe? Mas ainda tem bastante que faz em casa, assim. Também não é um bicho de sete cabeças, né? Você tendo ali a formulação bonitinha, as quantidades. Isso, você pega um domingo, faz ali pro mês inteiro, deixa tudo congelado, sabe? Era em casa as marmitas nossas, a gente faz isso. Exato. Você foi no fim de semana? Se você pensar que a grande maioria, pelo menos, dos animais que eu atendo, eles pesam cerca de 5 quilos, e esses animais vão comer 100 a 150 gramas por dia, as pessoas subestimam quão fácil pode ser. É lógico que a ração é imbatível em termos de praticidade. Não tem como ser mais prático do que você comprar um saco, abrir, colocar lá e o negócio mal estraga, né? É lógico que a gente subestima esse tempo de validade da ração, não cuida direito do saco, deixa ele meio aberto. Tem muita gente que defende guardar o saco de ração dentro da geladeira, inclusive. Já ouvi até falar até em congelar a ração, você já ouviu falar isso? Sim. Porque dizem que é melhor, inclusive, eu fiquei sabendo isso depois. As marcas de ração, elas inclusive não prometem muita coisa para depois que o pacote está aberto. Uhum. Tanto em termos de durabilidade nutricional, quanto em termos de viabilidade, né? De umidade. Inclusive tem muito milho aqui para aquilo ter algum problema com a aflatoxina, é plausível também. Uhum. Mas, ao mesmo tempo que é impossível de competir com a praticidade da ração, dá para ser muito prático. Ainda mais quando o veterinário sabe explicar para o tutor como ser prático e como ser eficiente. Sim. Uma coisa que eu falo em todo atendimento. É loucura você fazer comida todos os dias para o seu animal. Se você não tem espaço no... O tamanho do seu trabalho é inversamente proporcional ao tamanho do espaço do seu freezer. Quanto mais você consegue estocar... Demanda tempo. Sim. E demanda espaço. Exatamente. Não, mas você falou essa coisa de fazer comida todo dia, mas acontece de vez em quando, assim. Tem umas quem senhorinhas goste. aposentadas que falam, não, mas o Toby só come se eu fizer no dia, tem que estar fresquinho. E aí, eu é que não vou discutir. Eu tenho uma cliente que ela faz pro um dálmata, mas porque ele teve um tumor e teve que tirar um pedaço da mandíbula. Então, para ele é mais fácil comer uma alimentação natural do que a ração. Então, aí, nesse caso, a praticidade da ração tira o conforto do animal comer, porque ele não vai ter como mastigar aquilo. Não, sabe? E ela faz toda semana, ela prepara a comida do Alex, congela, então oferece para ele, são 3 refeições por dia. Então, ele é bem cuidado. O Alex está com 11, 12 anos. Quanto ele pesa, mais ou menos? Você falou que é dálmata, né? Não, Deve ter uns dálmata. 20. Dálmata, né? Agora ele emagreceu, ele tava bem gordinho, agora ele deu uma emagrecida. Deve estar pesando uns 20 são pouco. grandes, Tem uns dálmatas que são grandões, né? Agora o mesmo jeitão de moleque, desde a primeira vez que eu atendi. É que é muito discrepante. Tem alguns animais que comem 100 gramas de ração, tem outros que comem 1,2 kg. Né? Isso, evidentemente, aumenta o porque esse cálculo é feito baseado no peso e na necessidade energética do animal. Isso. Exatamente. Né? Não é aleatório. Não, pelo volume, né? A gente tem que calcular o volume de acordo com o que você falou, o peso e a necessidade energética. E às vezes varia, né? Porque é isso. Calcular a necessidade energética de bicho é muito mais difícil do que da gente, né? A gente sabe o que a gente faz ali de exercício. Pra gente já é difícil porque calorias, enfim, né? Foi um número criado aí pra, né? Assim, deixar prático uma coisa que não é prática, é biológica.
Então, para bicho é mais ainda, porque às vezes você pergunta, como é que é o passeio? Passei 40 minutos. Mas aí desses 40 minutos, a pessoa fica 30 sentada na pracinha, conversando. Eu morei num prédio que era muito engraçado. Porque quando eu descia com os meus, tinha o indivíduo sentado no banco e a Bulldog deitada do lado dele, que acho que 40 minutos, 1 hora. Esse era o passeio dela, e voltava para casa. Aí se ele fosse seu paciente, você ia perguntar, né? Você ia pro seu cliente, você ia perguntar, e aí, quanto tempo de passeio? Uns 50 minutos passeando. Ela não sei por que sentada, olhando. Mexendo no celular e a cachorra deitada. Isso, olhando. E a cachorra é antissocial pra cacete. Só qualquer cachorro que passava perto, ela voava em cima. Tem energia de sobra para voar em cima, né? Não gasta energia com nada. Exato. Então, todo esse cálculo também... Então, assim, para determinar quanto ele vai comer, a consulta acaba sendo demorada e detalhista. Deveria ser, né? Mas, assim, a nossa né? E mais do que isso, não é nem a consulta, mas o acompanhamento. Acho que o mais importante de tudo é o acompanhamento. Porque, como é difícil a gente saber exatamente quanto esse cão gasta de energia, ou esse gato gasta de energia, a gente precisa pesar depois. Então, entra, introduz e vê como é que tá. Emagreceu, não emagreceu, engordou. Então, a gente vai ter que diminuir ou aumentar. E essa resposta é que a gente tem que ficar sempre em cima, né? Então, assim, eu sempre falo que o acompanhamento na nutrologia, ele tem que ser muito em cima. Principalmente quando é alimentação terapêutica, né? Que aí é mais complexo ainda. Sobre essa questão da quantidade, eu tenho uma opinião um pouco impopular por conta de um insight que eu tive quando eu estava fazendo o meu TCC na residência sobre obesidade. Eu fui procurar sobre quantidade de calorias, como calcular, etc. E eu me deparei com algumas 4 milhões de fórmulas para você calcular as mercadorias. Então, cálculo de emagrecimento, eu achei uma fórmula, depois eu achei uma outra fórmula totalmente diferente e eleva a 0,66. E gente falando que você poderia fazer 80% das quantidades de calorias. E aquilo ferrou minha cabeça durante o TCC. Até que eu fui vendo guidelines sobre protocolo de emagrecimento e que veio a ficha aqui. Tanto faz qual fórmula você usa, que método você usa. É o acompanhamento que vai determinar aquilo. Isso. Você tem 2 irmãos da mesma ninhada, eles vão comer quantidades diferentes. Um é um bocózão que mal se mexe, o outro é um capetinha, que tem uma necessidade energética muito maior. Lá em casa os meus são mesmo pai, mesma genética, mesmo pai, mesma mãe, só que ninhadas diferentes. O macho pesa 9 quilos e minha fêmea pesa 5,5 quilos. Assim, teoricamente é a mesma genética. Ela é ligada no 220 o tempo inteiro. Ele, para o download da alma fazer de manhã cedo, leva quase 1 hora. E essas particularidades você não vai pegar tanto no cálculo. Qual que é o nível de atividade? Às vezes você sai com os dois o mesmo tanto. Só que um tem um metabolismo muito mais acelerado. Então, o que vai determinar é o acompanhamento. Na próxima consulta você pesar, você vê se ele perdeu o peso, se ele manteve o peso, se ele perdeu o peso demais, né? Então, eu acho que tá tudo bem a gente calcular a quantidade de energia de alimento que aquele animal come por dia baseado no peso dele. E isso é motivo de muita briga dentro da veterinária. Sim. Mas eu vejo dessa forma. Sem acompanhamento você não vai acertar. É um tiro no escuro. Por mais que você consiga ter noção de algumas variáveis, é na base, como diria um colega nosso, de tentativa e erro mesmo. E existe muito mito também do que se pode e o que não pode comer. É o que mais existe, né? Porque se você for pegar uns dizem, isso pode, isso não pode. E como é que fica na hora de você formular e conseguir colocar isso na cabeça do tutor? Então, assim, a gente já começa pelos tóxicos, né? Toda vez que eu vejo um alimento, aquelas listas de alimentos tóxicos, assim, que o pessoal coloca no site, no Instagram e tal, eu sempre vejo que surgem umas coisas novas. Eu penso, gente, de onde as pessoas tiraram isso, sabe? O pobre do abacate, por exemplo, ele sempre é condenado, né? Não pode abacate é tóxico. Gente, mas pelo amor de Deus, 2024 as Mas isso também depende da quantidade. Então, e depende se você vai dar com casca ou com caroço, porque o que é tóxico eu mesmo... eu peguei era um husky. Na época de abacate na casa dele, o cachorro passava quase que o dia inteiro à base de abacate.
ia caindo, ele ia pegar primeiro. Eles Diarreia amam. lascada. Sim. Mas aí também é excesso de gordura, e não é porque é tóxico, Não é. né? Exato. Exatamente. Porque o que a pessoa fala é que é por conta da persina, mas a persina, ela tá concentrada na casca e no caroço, na polpa não. Então, assim, se eu, por exemplo, faço uma dieta cetogênica para um paciente, eu vou usar abacate. E as pessoas acham Obviamente que são... não vai ser uma guacamole, vai ser um abacate, Exatamente. Sim. Então, e as pessoas acham que isso é um absurdo, entendeu? Mas eu preciso daquela gordura, é uma gordura... A gordura do abacate é maravilhosa pra gente, pra eles, pra todos. Então, não tem problema a gente usar abacate. Então, já começa por esses tóxicos aí, né? E aí tem a polêmica do osso, a polêmica da carne crua, né? E se é cru, se é cozido, se pode botar batata, se não pode. Então, sempre tem essas questões, assim. Eu acho que o mais importante de tudo, que a gente vai chegar, acho que nessa conclusão no final também, é sempre individualizar. Eu acho que o mais importante é a gente saber para quem a gente está fazendo aquele plano alimentar. E se para ele cabe uma carne crua, se para ele cabe osso, se para ele cabe um tubérculo, ou um arroz que seja, né? Então, isso depende muito, assim. Mas é sempre um desafio lidar com as questões do pode ou não pode. É porque hoje em dia a internet ensina muita coisa. Uhum. Muita informação, né? Nem conhecimento. Tem muita informação, mas pouco filtrada. Exato. E as pessoas também não sabem filtrar, né? Ainda mais em termos de nutrição humana, eu vejo muito meme sobre isso, o quanto é confuso isso, né? Tipo, você vê 3 referências diferentes com 3 referências falando uma coisa diferente. Cara, eu vi esses dias, foi no Instagram. Tem um cara desses que vende esses cursos de emagrecimento, não sei o quê, e ele comentando exatamente assim, falando a questão do cuscuz e da tapioca. Eu falei, cara, do cuscuz e do pão. Eu falei, cara, eu não vou passar uma dieta com cuscuz para mulher que mora em Florianópolis. Para ela achar e fazer isso, é muito mais difícil do que ela comer um pão. Então por que eu vou complicar se eu posso facilitar? Sim, com certeza. Sim. Né? Individualizar. O contexto faz completamente diferença na adesão do tutor para manter aquela dieta, porque isso é um dos nossos maiores desafios, né, Joana? A gente pode fazer um trabalho maravilhoso. Se o tutor não fizer o que a gente manda, não adianta nada. Ele volta para a ração em 30 dias. Sabe? Ainda mais quando a gente não deixa claro, e uma coisa que eu fui pegando o jeito de fazer, a depender do problema, deixar bastante claro no primeiro atendimento. Eu não vou resolver seu problema em um mês. Animal que tem aquele intestino, tem diarreia, desde os 5 anos tem diarreia regular, eu já aviso. Meu amigo, 30 dias eu não resolvo seu problema. É mais de um ano, e olha lá. Exatamente. Você tem que repovoar a microbiota inteira, né? E além de que a microbiota, ela se forma ali mais ou menos durante a juventude de um jeito que ela fica muito fixa. Então ela faz meio que assim, ela vai para um ladinho, vai para um outro, mas ela tem como se fosse um ponto gravitacional que varia muito pouco a partir daquilo, depois dela já formada. Então a gente consegue dar uma enriquecedinha, mas a gente não consegue transformar muita coisa também, sabe? Então, nosso intestino é muito complexo, assim. E ainda mais que tem-se muito hábito do antibiótico para a diarreia. Uhum. Isso em filhote é terrível. Complexo, né? Venda de filhote, aquela diarreia do desmame, o animal lá nesse processo de maturação desse microbioma em formação, o pessoal já entra com sulfa por conta dessa diarreia do desmame, porque responde. Tem isso, em muitos casos, o antibiótico ele meio que resolve ali o problema pontualmente de fato. Ele vai resolver na hora, o problema é depois. Mas isso é exatamente, eu acho que eu tenho um paciente lá que ele teve, fez um tratamento para giardia muito novinho, quando saiu do canil, e até hoje ele carrega as consequências disso. Ali na hora, às vezes, resolveu ali naquela semana, que o Joana falou, mas o prejuízo ele é monstruoso, é uma época muito... eu coloco o microbioma, de certa forma, paralelo à formação da estrutura psíquica daquele animal, né? É um momento de muita vulnerabilidade, né? Então, é um momento que a gente não quer bater no animal e nem quer dar antibiótico para ele. Às vezes, não tem como não dar o animal, né? Não é sobre não usar. É sobre colocar um antibiótico no lugar dele. Usar de forma consciente. E inclusive deveria ser melhor regulamentado, né? Dá até para passar um pouco de pano para os veterinários que fazem o uso abusivo de antibiótico, porque a regulamentação é muito pobre, né? Inclusive, para você comprar antibiótico numa farmácia veterinária, você não precisa de receita especial. Não precisa de receita.
Né? Isso é assustador. O tutor pode chegar lá e comprar um Chega no balcão e fala, meu cachorro tá assim, então dá isso aqui. Dá isso aqui, exato. E as empresas adoram, né? Quanto menos obstáculos para as pessoas adquirirem os produtos dela, melhor. E a questão da carne crua, já que você citou. Tem uma galera que é meio contra. Uma grande galera. Exatamente. Vamos de leve. A gente tem a divisão do mundo, né? É o mundo dos veterinários que são a favor de alimentação natural e que são contra, são a favor da ração, ok. Aí dentro dos que são a favor da alimentação natural, tem da galera que endemoniza a carne crua e o que... O cuidado é maior. Só tem 3 categorias ainda. Demoniza a carne crua, endemoniza a cozida também, porque aí não pode usar tubérculo de jeito nenhum. Ou o pessoal que fica no meio do caminho, que sou eu, que individualiza, né? De acordo com o paciente. Mas, de fato, o cuidado é maior, né? Assim, o que as pessoas falam, André? Que, o problema é... Tem algumas teorias, né? De que o cão vai soltar Clostridium nas fezes e que você pode se contaminar em casa e morrer por causa do Clostridium das fezes do cachorro. Ou salmonela, ou enfim. Né? Então, a gente já sabe que salmonela tem nas fezes dos cães, independente da alimentação. Se tiver ração ou se tiver carne. Então, já tem estudos, né, falando sobre isso. E outra coisa que eles falam bastante também é na hora do preparo. Então, você vai preparar uma carne crua, a chance de ter algum problema, ainda mais se for uma pessoa imunocomprometida e tudo mais, é muito maior do que se você for preparar cozido. Eu acho isso um pouco doido, assim, de pensar. Porque eu acho que todo mundo prepara carne, vai preparar carne crua. Se eu for cozinhar a carne, eu tenho que mexer nela crua. Então, pra mim, esse argumento não... A não ser que você compra os processados de micro-ondas, que é mais fácil. Exato. Tipo assim, beleza, vou comprar lá na Swift, lá a bandejinha, vou abrir direto na panela, né? Mas isso pra mim, assim, esse argumento pra mim não faz muito sentido. E o das fezes, acho que tem as suas questões, mas eu acho que a gente precisa aprender a lidar com higiene pessoal, né? Que é a mesma coisa da toxoplasmose de gato. Então, na grávida não pode ficar com gato porque gato transmite toxoplasmose. Sim, se as fezes ficarem lá no ambiente 5 dias e você comer o cocô do gato. Então, assim, é mais ou menos a mesma lógica, sabe? Mas o Augusto, ele tem na cabeça também fresquinho as coisas dos artigos, né? As coisas que eu acho que é legal a gente conversar sobre, assim. Eu acho curioso essa questão da contaminação, porque eu não vejo esse peso em cima. É meio clichê esse paralelo, mas está sempre falando do sushi, né? Quando você vai comer um nigiri, alguma carne crua, você toma um pouco mais de cuidado. O alimento que não passou por tratamento térmico, ele tem uma contaminação microbiológica maior. Isso é fato. Você derrubar um sushi no chão, você não vai comer. Ele não tem regra de 5 segundos para sushi. É isso, é uma questão básica, né? Tem muita gente na hora de referenciar artigo para falar de problema com risco de contaminação de carne crua, na hora que você vai ver a conclusão do artigo que a pessoa referencia, o artigo fala assim, é preciso ter mais higiene. Uau! Mas é o básico, né? Uau, né? E como encontramos amostras de alimentação natural comercial com presença de salmonela, é preciso tomar cuidado na hora de descongelar. Ninguém discorda disso. Eu não discordo disso, a Joana não discorda disso. É um cuidado básico. É uma coisa muito básica, né? E, ao mesmo tempo que os artigos, eles não têm o que dizer sobre casos de contaminação, porque eles não existem. Não existe caso de contaminação de alimentação natural para tutores, por exemplo, com salmonela, né? Eu gosto muito de um estudo que examinou 16.400 lares, passou um questionário para famílias do mundo todo, e eles viram que houve problema com contaminação em 0,0,2. Aí você faz a conta, 0,02% de 16.400. Isso dá pouco, 30 de 16 mil. Aí você vai nesses 30. Esses 30 animais, 4 teve confirmação microbiológica. De fato, realmente teve aqui, achamos o agente. E desses 30 ou desses 4, todos esses cães tinham acesso a animais mortos na floresta, poça de água, acesso livre num ambiente de fazenda. Então, assim, qual é a relevância da carne crua para a contaminação enquanto risco?
Né? Eu estou muito mais preocupado com criação de granja de porco com excesso de antimicrobiano. E é óbvio também que se você vai fazer uma alimentação carne crua, você não vai botar lá e deixar o dia inteiro na vasilha se o cachorro não comer. Exato. E aí vai mosca, vai, enfim, vai tudo, né? Com qualquer comida, na verdade. Nem ração a gente deveria fazer isso, né? E é muito importante a gente falar também o porquê da carne crua, né? Assim, além da questão de endemonizar. Então, a gente tem, dentro da alimentação natural, a gente tem a linhagem da carne crua exatamente por ela ser mais biologicamente apropriada para as espécies. Então, cães e gatos são carnívoros, né? Os gatos são carnívoros estritos e os cães são carnívoros preferenciais. Então, gatos deveriam comer muito mais carnes do que os cães, idealmente. Apesar das pessoas acharem que isso não... Né? As pessoas acham, falam, nossa, mas gato pode comer comida também? Porque não é tão comum para gato quanto é para cachorro. Né? É estranho isso. É estranho. É bem comum isso mesmo. E o gato aceita melhor, não? Quando é filhote. Mas é mais porque gato vicia. Ele vicia no croque-croque da ração. Ele tem uma questão com alimentos, assim. Na verdade, é uma dor de cabeça fazer a transição para gato. É mesmo? Eu achei que era mais tranquilo. Não. Gato que já tá, por exemplo, há 4 ou 5 anos comendo ração, para você passar para alimentação natural, às vezes é um caos. Às vezes vai rapidão, às vezes é 1 ano de transição. Sabe? Eu achei que era mais tranquilo. É porque eles viciam no pellet. É uma coisa de doido. Aí você pega uma casa multigatos ainda, né? Sim. Nossa Tanto senhora. que tem gato que não aceita nem sachê, né? Exatamente por isso. Porque eles gostam da textura da ração. Mas é muito importante entender o porquê, né? Porque a carne crua, ela tá ali com uma variedade microbiológica muito maior. Ela tem muito mais umidade do que uma carne cozida. E ela vai ter também muito mais nutriente. Então, a gente sabe que perde nutriente quando a gente cozinha qualquer coisa. Além disso, quando a gente faz uma alimentação totalmente balanceada, né? Para fornecer carnes cruas, a gente diminui os carboidratos. Porque quando a gente cozinha, a chance da gente ter, né, produtos de glicação, enfim, de deixar essa comida mais oxidada, vou usar para ficar mais fácil, é muito maior. Porque a gordura vai oxidar quando cozinha e tudo mais. Então, a gente acaba tendo que colocar um pouco mais de vegetal ou um tubérculo, algum tipo de carboidrato, para poder balancear a energia mesmo da dieta, né? As calorias. Então, é muito mais saudável se a gente puder usar uma dieta crua, com ossos mais ainda. Porque, além de tudo, ainda limpa os dentes, né? Mas, é aquela coisa, isso não é para todo animal. Tem animal que a gente consegue passar rápido, por exemplo. Eu não tenho tanta rotina com dieta crua, porque a maioria dos pacientes que chegam para mim são igual ao seu paciente, que teve problema filhote, que teve que usar antibiótico e tem uma vida inteira de problema intestinal. E aí, esses pacientes, para eu passar por uma dieta crua, é um pouco mais complexo, demora mais. Então, às vezes eu entro com a dieta cozida e aí vou, né, transicionando. Mas, tem até um veterinário, né, que falava bastante no Instagram, que ele fala assim, que os pacientes que têm problemas em digerir carne crua são os que mais precisam dela. Então, esses pacientes que a gente fornece a carne crua e tem diarreia, tem vômito, são os que mais precisam. Porque significa que eles já fizeram um monte de adaptação nesse organismo para conseguir viver bem com a ração. E agora a gente precisa voltar esse status fisiológico, né, do sistema gastrointestinal. Inclusive, a dieta crua com ossos é a única dieta que você consegue oferecer sem fazer suplementação vitamínico mineral. Quantos tutores fazem isso? Conseguem chegar nesse, como se fosse o tutor Pro, tutor Deluxe? Quase nenhum. Mas é possível fazer uma alimentação natural com suplementação usando alimentos, sem precisar dos pozinhos vitamínicos minerais, que são uma mão na roda. Mas a gente consegue tapar todos os buraquinhos nutricionais só na base da alimentação crua com ossos. Por quê? Seja pela presença do osso, que ela vai estar sempre ausente na dieta cozida, então já não tem cálcio aí, então já precisa de suplementação. Como também por todas as perdas nutricionais causadas pelo cozimento. Né? Então, por exemplo, taurina, quando passa pelo cozimento, já era. Mineral é muito estável ao cozimento, mas vitamina e outros polifenóis e coisas que são medicinais que estão ali, eles vão para o espaço quando a gente cozinha. Especialmente quando a gente tem bota que ser alimentação crua. Oi? No caso, se usar uma alimentação com ossos, o ideal é que ela seja crua. Tem que ser crua. Tem que ser crua. O osso, pode até fazer o osso cru e o resto cozido, mas o osso ele tem que ser sempre cru. Porque o osso, quando você cozinha ele é mais difícil de digerir
e ele fica mais perfurativo e cortante. Né? Tem estudo que mostra o osso cozido dentro do organismo do animal, em raio-x, ele fica mais radiopaco, ele fica mais brilhante, né? Porque ele é mais firme, né? Então, alteração da estrutura do colágeno. Então, se ele é mais difícil de digerir, ele pode causar mais obstrução, que é eu diria que é a maior contraindicação de osso, né? Quanto tem essa questão da perfuração, que você pode até fazer o teste na sua casa. Quando você coloca uma sobrecoxa de frango para assar, e depois que você tira ela, você quebra o osso, o negócio vira uma navalha. O negócio vira uma navalha, né? Mas sobre o osso, sobre carne crua, é muito importante pontuar que é curioso como tudo de cachorro tem um ossinho, né? Mas não pode dar osso pro cachorro. Tem algo errado aí, tem uma história meio mal contada, você não acha? Então é interessante a gente falar, osso pode para cachorro? Que osso? Um fêmur de um rinoceronte para um shih tzu? Não rola. Ou uma asinha, lamber, né? Ou uma asinha de codorna para um cane corso. A gente tem que adequar primeiro, o osso tem que ser cru, sempre, né? E adequar tanto o tamanho ou porte do animal, quanto ao comportamento mastigatório daquele animal. Né? Eu tem tive um problema uma vez na casa foi com manga. Porque meus Rottweilers adoravam manga, mas não comiam caroço. Eu tive um bulldog campeiro, quando eu fui ver, ele tava com a manga na boca. Falei, pronto, agora lascou, vai engolir esse trem e eu tô lascado. Mas eu acabei de falar, eu só escutei ele triturando o caroço. Falei, agora vai-se embora. Já era. Vou me preocupar. E tem cachorro que pega e engole sem mastigar. Ele triturou o caroço. Eu falei, preocupação a menos de eu ter que mexer depois. Saiu? Saiu, fica o questionamento. Saiu. Então, obviamente, que o tamanho desse osso vai interferir bastante, né? Bulldog francês, por exemplo, eles têm uma dificuldadezinha, assim, em comer osso, sabe? Eles engasgam mais fácil. Mas Bulldog francês engasga com qualquer coisa. Exatamente. Até com ração. Às vezes mais com ração do que... Ao mesmo tempo que eu conheço o Bulldog francês que come suan. Você tem noção. E suan é tipo assim, a gente joga o suan para os animais que têm um porte maior, porque ele é um osso mais duro. Só que é um animal que tem um comportamento mastigatório muito da paz. Então ele vai lá 30 minutinhos, suan. E ele come, entendeu? Então, e é desestressante também. Sim, completamente. Se a gente pensar em enriquecimento ambiental, na parte de nutrição alimentar, a alimentação natural é outro esquema, né? É outra saúde, outra qualidade de vida. Mais um motivo para oferecer alimentação natural. Exato. 2 milhões de motivos. Mais um motivo. Com certeza. E aí essa seleção desses ossos vai só pelo tamanho ou... É isso, os ossos têm densidades ósseas diferentes. Então, uma ponta de asa de frango tem uma densidade óssea muito menor do que um suan. Suan é duro pra caramba, né? Eu tenho uma pastora alemã que cansa do suan, pra você ter noção, assim, tá? Acho que eu nunca dei pras minhas, vou voltar. É barato, é bom. É gostoso mesmo. Arrozinho de suan. Isso é outra questão. Então, quando sobra, eu como também. Mas são esses dois fatores. O tamanho do osso, que está junto muitas vezes com a densidade óssea daquele osso, e o comportamento mastigatório daquele animal. Tem bicho que é muito guloso. E a gente também tem que ver a questão da carne que vem junto, né? Porque a gente categoriza, né, dentro da alimentação natural, chama de ossos carnudos. Então, não é só o osso, a gente não limpa e dá só o osso. A gente dá o osso com a carne que é inerente àquele corte. Então, a gente calcula de acordo com o tamanho, o peso, etc., também daquele corte. Então, tem, por exemplo, para cães pequenininhos, eu vou dar só pé de galinha. Pé de galinha é só pele e osso, não tem carne ali. A minha destrói em 2 segundos. Então assim, pé de galinha é petisquinho, não é uma refeição. Não é algo que realmente vai trazer, né, proteína, principalmente. Então, é mais preferível dar a asa cortada, uma sobrecoxa cortada, né, em pedaços menores, por exemplo. Dorso. Dorso é algo que é maravilhoso no do frango, por exemplo, né? É algo que não é muito utilizado na alimentação humana, né? O dorso, então, né? Aqui em Brasília mesmo é difícil de você achar o dorso para vender, assim, dorso de frango. Geralmente você tem que comprar uma galinha inteira, né? Um frango inteiro para poder tirar essa parte do dorso. Mas é ótimo porque vem com coração, né? Vem com algumas coisinhas ali também juntos. Então, o dorso, por exemplo, é um pedaço muito bom que é versátil. Dá tanto para cachorro grande, você dá o dorso inteiro, quanto para cachorro pequeno, você parte o dorso em
pedaços menores. E um preço ótimo, né? E um preço ótimo, exatamente. Então, tem estratégias, inclusive, para você economizar com carnes que a gente não consome. Carnes de segunda, que são carnes que têm mais colágeno na composição dela. Vísceras mais variadas, por exemplo. Não sei se você já viu Já ouviu falar sarapatel? Um prato nordestino. É bom demais. Nunca comi, tenho vontade. Mas, até onde eu eu sei, vontade. originalmente, eles usam várias vísceras do porco, né? E aí eles vendem açougue, a penca suína ou a fressura suína, que vem a língua, a traqueia, o coração, conjunto o pulmão. inteirinho. Dá um trabalho pra limpar, pra fazer aqui. R$3 o quilo disso, cara. E um monte de eu já víscera. achei a R$1,99. Nossa, delícia. Depois você me... delícia de preço, no caso. Eu já achei a R$1,99. Mas assim, é um jeito muito bom de você economizar. Porque ali tem várias vísceras musculares, vísceras secretórias também. Então, tem estratégias pra gente acumular na alimentação natural que vai na contramão desse mito de que sempre vai sair muito mais caro. Principalmente ração terapêutica, por exemplo, ração hipoalergênica. Você tá doido. Ração hipoalergênica é muito caro. Não, e sem contar que realmente a alimentação crua é a que a gente consegue deixar mais barata. Mais um ponto. Porque a gente consegue pegar os cortes mais baratos, de fato, né? Assim, o único jeito de deixar mais barato, mas aí não vai ficar saudável, é se a gente só entupir de vegetal e arroz, que é barato, e não dá nada de carne. Mas aí não é o tipo de alimentação natural que a gente recomenda, né? O povo tinha muita mania do angu. Vamos na fazenda. Exato. O que não é alimentação natural, resto de comida e angu de milho. Na fazenda, né? o povo fazia muito isso. Com Não mochiba, tá no passado, não. Ainda faz muito isso, senão morreu. Mas somando aí o que você foi perguntando sobre o que pode, o que não pode, o osso, o que é tóxico, eu acho que tem muita desinformação mesmo, né? Eu acho que é muito controverso porque em cada fonte você encontra uma coisa diferente, mas você vê muita coisa errada. Eu tenho lá em casa um livro de toxicologia que fala que o abacate é tóxico. É um livro que eu ganhei ele na faculdade, não lembro de que empresa que é, e que tá errado. Abacate não é tóxico para cães, ponto final. Alho não é tóxico para cães, ponto final, sabe? Mas para gatos é. Isso tudo tem a ver com a quantidade também. Né? Sim, como você falou, no caso do abacate, é a casca e o caroço. E se der demais, vai dar diarreia, obviamente. Porque todo se você mundo, pegar você um pincher e dar um abacate inteiro... Exatamente. Ele vai se você comer um guacamole, uma travessa de guacamole inteira, você também vai ter piriri, certamente. E as coisas escalam muito rápido para paciente pequeno, né? Um paciente de 5 a 7 quilos, um pão francês para ele equivale a 7 pães franceses para mim. Tem uma questão proporcional que a gente não se toca muito. A gente tem 60 quilos, 70. Os animais têm 5. É a mesma coisa da banana, né? Falou do pão. Exatamente. Banana, gente, é demais. Não sei se você recebe muito paciente que come banana. Mas eu já peguei em... Bananinha nanica. Uma das coisas que me chamou muita atenção em São Paulo foi quando eu fazia meu estágio final. Isso há 20 anos atrás. E aí chegou um pastor alemão. Com dificuldade de andar. E aí faz raio-x e faz isso. Pensa. Aí veio o professor João Guilherme, bateu o olho no bicho andando, só perguntou se ele come banana. Ele estava intoxicado com o potássio da banana. Meu Deus, era muita banana que esse cachorro comia. E o povo virou esse cachorro do avesso. Atrás de um problema de coluna, pastor alemão, a caldequina. Chocado com o insight desse professor também, né? Ele tinha 30 anos de experiência em coluna. Eu nunca peguei uma intoxicação. Mas assim, o que eu pego geralmente é cachorro que tá gordo, porque come uma banana por dia. E uma banana para um cachorro é a mesma coisa do que 12 bananas pra gente, mais ou menos. Banana é tóxico? Não é? Depende, pra mim que tem diabetes, dependendo da banana, exato, vai me lascar minha glicemia. Pro cachorro é a mesma coisa. Exatamente, ótimo sabe? exemplo. Porque o cachorro, ele não foi feito pra comer banana. Uma frutinha vermelha ali. Então, coisas mais low carbs, né, na vida do cão, vai bem agora. Gato mais, principalmente, né? Tem gente que dá banana chuchu, pra gato. Chuchu. Ela subir em cima da bancada da pia pra roubar chuchu. Eu vejo gato, às vezes, com coentro e rúcula, assim, meio louco. Feliz comendo. Gatos são muito engraçados. Né? E também a seleção do que você vai dar vai muito também, como a gente tá falando, da individualidade de cada um, né? Exato. Tem cachorro que gosta de algumas coisas, tem cachorro que não gosta, né? Isso é muito variável mesmo. Ainda mais se for doente renal, aí que lascou a vida. O que o animal gosta e não gosta é determinado numa idade muito jovem da vida dele e, inclusive, diz respeito até o que a mãe comeu, né? Tem um estudo muito interessante com rato em que eles
colocam, não sei o que, alguma coisa de moranguinho para a mãe rata. E eles veem que a prole, quando ofertado 2 tipos de alimento, um com aquele gosto e o outro sem, a prole vai naquilo, do gostinho de morango, né? Então, tem tanto isso do que a mãe consumiu, quanto do que o animal comeu na infância. Tem estudo com, eu acho que são filhotes de Shar-Pei ali no começo da vida, em que eles oferecem uma dieta sem vegetal e depois os animais não querem comer carne. Quer dizer, uma dieta só com vegetal e depois os animais se recusam a comer carne, né? Então, esses paladares, eles muitas vezes não batem com a fisiologia do animal, né? Como assim um gato querer comer chuchu? É um animal carnívoro, né? Só que desde filhote ele está consumindo um alimento que é onívoro, né? Cheio de milho, cheio de vegetal. Por isso que ele aprende a gostar daquelas coisas, mesmo que vá na contramão da fisiologia digestiva dele. E tem várias coisas envolvidas nisso, né? Uma delas é a construção da microbiota, né? Também. Então, porque quando o serzinho está dentro da barriga da mãe, ele também está tendo a sua microbiota construída ali dentro. E isso, a microbiota da mãe faz toda a diferença na microbiota do filho. Isso em qualquer espécie mamífera, né? Então, quando ele nasce, né, além disso, né, tem essa questão da microbiota em si, que está totalmente envolvida com isso. Inclusive, tem aquele estudo que você me mostrou dos filhotes que comem carne crua, quando são ainda, né, no desmame, no período do desmame, né, logo depois do desmame. E eles ficam muito mais saudáveis ao longo da vida do que os que são desmamados e têm contato com alimentos ultraprocessados, a ração, por exemplo. Então, isso, no caso, carne crua, né? Aquele é específico de carne crua. É um questionário que eles fizeram com incidência de atopia e 2 anos depois fizeram com incidência de doença inflamatória intestinal crônica. Eles viram que foi a mesma pesquisadora que fez esse estudo dos 16 mil lares, né? Ela faz uns questionários, ela tem um banco de dados muito grande de tutores do mundo inteiro que participam desses questionários. Ana Rian Bob Bjorkman, não sei falar finlandês. Ela é ela é da faculdade lá de Helsinki e todo veterinário de alimentação natural deveria ser muito grato a ela, porque ela produz muita coisa boa. E através desses questionários ela viu uma menor incidência de atopia em um estudo e de doença inflamatória intestinal crônica em animais que durante a infância tiveram mais acesso a vísceras cruas, a resto de comida de mesa mesmo, a carne, em detrimento do animal que teve proporcionalmente mais contato com ração. Uma coisa que piora muito essas coisas é aquele osso de couro. É impressionante, o filhote que come osso de couro, a incidência de atopia e principalmente de doença inflamatória intestinal crônica na vida adulta dele dispara. Aquele ossinho de couro, aquilo não é um osso, tá, gente? Aquilo é outras coisas. Que é negócio, é um veneno. Eu adoro aquela merda. Tem isso, né? Que é só... O que eles usam mesmo? É um tipo de ácido, né? Sim, pra poder deixar branco. Esqueci o nome agora. Os ingredientes daquilo, nem sei. É nojento. Mas, de fato, assim, a microbiota, quando ela é bem formada... E, assim, eu não sei você, mas a maioria dos pacientes que eu atendo ou tem atopia ou tem doença intestinal inflamatória. E lá, agora eu tô com a onda de... Então, assim... Agora, vem da onde isso? O pessoal fala, porque é cruzamento genético, não sei o que, parental, né? Porque tem pai na família, porque tem consanguinidade... Ou é porque é alimentado com ração desde cedo? Num ambiente totalmente estéril, em que todas as linhagens que vêm atrás dele foram alimentadas com ração. Então estão cada vez com esse padrão genético. Porque você tem a genética influencia também. Exato. Né? O meio influencia, mas a genética também. E a nutrição muda a genética. Que é nutrigenômica e nutrigenética. Então a gente tem... essa diferença também, né? E a nutrição, o alimento, ele é capaz de mudar os genes. Então, ele é capaz de silenciar alguns genes e de ativar outros genes. Então, com relação a doenças crônicas, com relação a inflamações, com relação a câncer, né? Neoplasias no geral. Então, o alimento, ele é mais que importante, né? Então, assim, não dá nem pra gente... E eu não entendo realmente essa questão do veterinário
ser realmente o único especialista que indica um alimento ultraprocessado e vai na contramão, sabe, assim. Não, precisa ser ração, né? Ração é melhor. Porque ração é ultraprocessado, ração é algo que não foi feito para cachorro comer. Foi feito para praticidade. Sim. Né? E se você parar para pensar, a ração ela foi formulada assim como rações são formuladas para animais de produção, que nasceram para nasceram para nascer, engordar e morrer. E os cães não. Os gatos não. Eles nasceram para quê? Para ficar 20 anos ao lado do tutor. Porque se não for isso, os tutores têm um treco, entendeu? Então, aí o cachorro começa a estar com 5, 4 anos, começa a pipocar, começa a ter problema, começa a ter câncer, diabetes, hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo. Obesidade. Mas isso vai muito também do tutor. Porque eu tinha um que eu atendia, que depois eu descobri que era um primo do meu pai, que o cachorro comia pizza, batata frita, refrigerante. Exato. Também, eu atendi um esses dias, regaço, um pincher, lá de Ubatuba. E aí ela falou, olha, ela teve cálculo na bexiga e tudo mais, mas é porque eu dava tudo. E aí ela falou, olha, me falaram que dar comida para cachorro era mais saudável. E aí, ela não aceitava ração de jeito nenhum. Então, como me falaram que ela era mais saudável, eu dava a comida que tinha em casa. Mas era exatamente a comida que ela comia. Ela falou, então, por exemplo, ela era a noite da pizza, ela comia pizza. Era a noite do hambúrguer, ela comia hambúrguer. E aí, obviamente, o cálculo veio. Ainda mais que essa questão de escalar, né? De que eu comentei de um hambúrguer para um cachorro é tipo 4 hambúrgueres para mim. Sei lá né? quantas fatias de pizza. E geralmente, quando eles começam muito com isso, eles não têm fundo. Né? Não. Quando você for dando, ele vai comendo. Sim. Cachorro é um animal com fome. Não é que ele está com fome. Então, isso é algo que a gente tem que deixar. A Silvia Angélico bate muito nessa tecla, né? Que não associar vontade de comer com saciedade e nutrição. São coisas muito diferentes. A gente está falando de um animal que tem um estômago extremamente elástico, porque ele é um carnívoro que, na natureza, ele tem que comer... A disponibilidade de alimento que ele consegue é mais complexo, né? Então, ele tem que comer o máximo que ele consegue, porque a chance dele enfrentar um jejum ali... O lobo come algumas vezes por semana, né? Então, ele é um animal que tem que caber naquele estômago. Esse estômago elástico vem desse comportamento predatório dele. Então, não tem como... Na minha cachorra, eu acho que se eu der 4 quilos de comida para ela, ela come os 4, tranquilamente. O cachorro da minha cunhada, o que você for dando, ele vai comendo. E aí, seja o que for. E aí, seja o que for. Quando vem um cachorro que é o contrário disso, e é seletivo, e a pessoa fala que isso é dele, a gente já tem que desconfiar. Geralmente é hipocloridria. Porque comeu muita ração, muito carboidrato, o estômago para de produzir a quantidade de ácido clorídrico que precisava produzir, e ele começa a ficar cada vez mais seletivo. E aí, mesmo que a pessoa dê petisquinho, enfim, porque qualquer outra coisa. Fica comprometida. Exatamente, a digestão fica ruim, aí fica aquele cachorro que parece que tem um gato dentro da barriga, sabe? Com aqueles borborinhos horrorosos. Porque a digestão já está comprometida. Muitos gases, né? E hipocloridria, não sei se tem tutores que assistem aqui também. Hipocloridria, ácido clorídrico, que é o estômago, é o ácido do estômago, né? Então, diminuição da produção de ácido clorídrico no estômago. Isso diminui a digestão dos alimentos, eles digerem menos, o cão então recebe menos nutrientes, ele fica com mais resíduo, né, entre aspas, dentro dele, então soltando gases, fermentando, aquelas fezes enormes, né, porque não sei se você já ouviu falar de score fecal, é a nota do cocô, e tem estudos mostrando que a alimentação natural tem um score fecal menor, isso é um cocô mais sequinho, menor e com menos cheiro. Por quê? Porque aquele alimento foi melhor aproveitado, ele foi melhor digerido. O cocô da ração é maior e a frequência de evacuação é maior justamente porque a biodisponibilidade da ração é menor do que a da alimentação natural. Então tem essa diferença aí. Mais coisa para jogar para fora. O cocô também tem suas notas, seus ranking do cocô bonito. Seu celular é cheio de fotos de cocô? Lotado. Ah, o meu também. Hoje mesmo, mandei pro tutor mandar, aí pedi pro... não sei o que ele falou das fezes, eu falei, não, depois me manda foto. Aí eu sentei pra almoçar e fui ver meu WhatsApp, né? Aí eu, opa, esse aqui não posso ver agora, esperar o almoço. O melhor é acordar assim, bom dia. Eu tenho um paciente que ele tem desflamatório intestinal. E foi descoberto muito novo.
Então, cara, o tutor tem um calendário onde ele anota. Eu tenho uma cliente que é desse como foram as fezes do animal, quando saiu direito, quando não saiu, quando teve sangue, quando não teve sangue, quando ele fez, quando ele não fez. Eu acho ótimo isso. Eu acho ótimo, cara, porque quando ele vai lá, fala, bom, então a gente estava fazendo tratamento assim, pô, beleza, então aqui tá. Aqui melhorou, aqui não. Começou a modificar o tratamento, desanda tudo. Aí já sei que tem que voltar a organizar tudo de novo. E aí, para variar, outro dia ele roubou meio pacote de pão de forma em cima da bancada. Aí desandou tudo. Ficou daquele jeito. Um passeio. Custa voltar, né? Nossa. Custa voltar. É um saco. E o intestino também ele tem tudo a ver com a parte emocional. Né? Então, eu vejo muito assim, meus pacientes que têm doença intestinal inflamatória ou algo parecido, né? Porque às vezes chega sem diagnóstico, eles têm muito essa coisa da ansiedade. E aí, se, por exemplo, tem qualquer mudança da rotina, mudança de casa, ou o tutor viajou, ou o tutor ficou doente, o tutor tá mais ansioso, tem alguma prova, tem qualquer coisa do tipo. As fezes desandam também, e a gente não sabe. Nada mudou, só isso mudou. Essa semana eu tive algo semelhante. Eu tenho um cliente lá que acabou virando amigo meu, que ele tá lá no consultório todo dia para tomar café. E ele tem um cachorro que vai a todos os lugares com ele. Literalmente a todos os lugares. Ele vai pro escritório, o cachorro vai com ele. Nesse dia o cachorro falou que não queria entrar no carro. Aí ficou meio bravo e falou, então você vai ficar em casa. E largou o cachorro em casa. No dia seguinte, diarreia com sangue e coisa, mas durou um dia. Mas aí esse que é o problema, assim. Você é um bom clínico. Agora, dependendo de pra onde esse cão vai, porque às vezes o tutor fica desesperado, aí leva numa 24 horas, aí vão entrar com metronidazol. Interna. Interna, é isso. Esse eu fiz probiótico. Entra com metronidazol e aí só ladeira abaixo. Aí pode ser que resolva ali naquele momento, até porque ia resolver sozinho. E aí daqui um mês o trem desanda novamente. E diarreia com sangue e internação são quase sinônimos para a maioria das clínicas veterinárias que eu conheço. Uma indicação clara de internação. Para mim isso não faz sentido. E é importante a gente esclarecer isso também, né? Que o intestino dos cães, ele é muito mais vascularizado. Então, qualquer inflamaçãozinha que tiver, mesmo que seja por um estresse, pode sangrar. Mas é porque pra gente... mais intensa, você pode ter um pouco de sangue no... Isso. E porque pra gente isso é bizarro, pra humanos, né? Se você vê, se você faz um cocô com sangue, você fala, tô morrendo. Ou meu intestino tá realmente muito inflamado. Mesma coisa que você vomitar sangue, né? Tu vomita sangue, pronto. Mas em cães isso é muito mais esperado. Né, que pode ser realmente que aconteça, ainda mais se for um cão que tem inflamação crônica. Eu não sabia que era por isso. Eu sempre falei isso pros meus tutores, que, olha, cocô com sangue para cachorro não é tão assustador quanto é para um ser humano, mas eu não sabia que tinha essa questão da vascularização. Só quando já chega num nível também que tem que estar se esvaindo em sangue. Exato, Sim. Porque aí às vezes tem cachorro, tem paciente meu que acontece isso, né, dessas inflamações e tal, que só escorre, fica pingando sangue. Ok, você tem que fazer alguma coisa, né? Mas às vezes fazer alguma coisa é fazer um jejum brando, uma dieta branda e tudo mais, e aguardar. Coisinha fácil de digerir, né? Entrar com a levedura, né? Porque dependendo do probiótico, às vezes não é bem-vindo, às vezes é bem-vindo, às vezes não. E aí, deixar em observação. Mas, inclusive, tem estudos novos sobre essa questão do metronidazol, né? Você falou da internação e tudo mais. Porque isso é bem comum. O pessoal vê diarreia com sangue, interna e entra com metronidazol. E aí já se sabe que o metronidazol, nesse caso, ele não está servindo de nada. Só piorando a microbiota. Porque foi comprovado nesse estudo de que a diarreia ia melhorar sozinha. E aí é algo assim que eu observei ao longo... Esse ano eu faço 21 anos de formado. Cara, era batata, velho. Animal internado. A hora que você começava o metronidazol na veia, aí é que vinha mesmo. Dava a diarreia lascada. Mal tava começando a descer. E aí depois melhorava, e aí você atribui ao metronidazol, mas na verdade não, fazia parte do ciclo mesmo. Existem os pacientes que têm a diarreia induzida pelo metronidazol. Eu já tive um paciente assim, né? Que tava ruim, entra com metro, o negócio desanda, né? E o veterinário que não tá avisado, ele não sabe o que é. Mas fazendo uma ponte com o que você falou, eu acho muito interessante. Isso é uma coisa que me intriga muito. Parece que tem uma tríade entre ansiedade,
a doença inflamatória intestinal e a atopia. São coisas que andam muito juntas, né? Seja porque o intestino se reflete na pele, seja porque o intestino é o maior órgão imunológico do corpo, seja porque tem o eixo intestino-cérebro, mas isso anda muito junto, né? Tem uma comportamentalista que eu gosto muito, foi comportamentalista dos meus cães, que é a Camille Chamoni, e ela fala, minha amostragem individual dos meus pacientes que eu atendo é absurda quanto deles têm ansiedade e atopia. É um negócio que anda muito junto. Eu não tenho um estudo aqui para trazer para você, mas no meu consultório... Mas a alimentação também é a base de manter o animal saudável. Todos nós, né? Todos nós. E tem também a comunicação entre o alimento e o comportamento, né? Igual o doce para criança. Né? Aquilo afeta o comportamento de um jeito mais nítido do que para um adulto, né? E o que a gente mais tem na ração? Açúcar, né? O corpo interpreta isso aqui e subproduto da cadeia do milho exatamente da mesma forma. É um açúcar, é a glicose, né, que a gente fala. Não tem desafio nenhum para aquilo ser absorvido pelo corpo. Entra e já dá um pico de açúcar no sangue. Isso afeta o comportamento do animal. A ração tem muito açúcar. Inclusive tem muito sal também. Muitas pessoas falam, não, mas eu não coloquei sal no coisa que eu fiz sem sal e tempero. Meu amigo, pra você bater. Mas a seleção dos alimentos é o mais complicado na hora de vocês formularem a alimentação. Não? Seleção como? O que vai? O que vai? Então, isso é individual para cada paciente mesmo. Assim. Eu trabalho bastante com cardápio aberto. Eu nem sei como que você trabalha. Eu trabalho bastante com cardápio aberto. Então, o que significa? Eu coloco as categorias que eu quero que aquele animal coma. E aí, dentro dessas categorias, eu coloco o que a pessoa pode escolher ali dentro. É uma dieta que fica mais variada. Fica parecida mais com dietas de humanos mesmo, assim, né? Então, tem os grupos, né? Porque para humanos tem o grupo A, grupo B, é mais ou menos isso. Então, você escolhe o tipo de proteína, você escolhe o tipo de víscera, etc, etc. E aí, tem muito nutricionista veterinário que fala, não, isso assim, porque geralmente são nutricionistas que estão acostumados a trabalhar em fábricas de ração, né? Com formulações e tudo mais, e eles são mais apegados a números. E você fala, não, mas isso vai ter uma variedade muito grande. Vai ter um dia que vai ter 3.000 calorias, vai ter um dia que vai ter 1.200 calorias. Não pode. Não pode, exato. Não pode. Mas, se você parar pra pensar, é assim, a vida é assim. Num dia você vai comer mais, num dia você vai comer menos, e isso você equilibra. Ao longo do mês, esses nutrientes estão totalmente equilibrados. E é isso que é importante, né? A variedade também ali, ao longo do tempo. Então, eu trabalho muito assim. Eu escolho de acordo com o perfil do meu paciente. Então, por exemplo, se é um animal que tem problema ortopédico, que tem artrite, etc., não é muito legal da berinjela, porque a berinjela tem compostos que pioram. Então, já sei que para ele não vai ser legal, não vou colocar na lista. Tá? É um animal que é atópico, tem prurido, por qualquer que seja o motivo, eu não vou colocar cenoura, beterraba nem abóbora, porque tendem a piorar os pruridos. Então, depende muito, assim. Mas eu acho que isso, pelo menos, né? A gente já está mais acostumado. O que você olha ali o perfil do paciente e você consegue entender o que vai ser melhor, o que vai ser pior. O paciente com artrose, ele é mais sobrepeso, né? A gente tira carne gordurosa, né? Isso. Se é hepatopata, né? Tem problema no fígado, se tem problema no rim, enfim. Tudo isso vai mudando. Agora, dieta de manutenção, no geral, é cardápiozão aberto. Você escolhe o que você quer. Volta daqui um tempo e a gente vai vendo como é que esse paciente tá. O que ele gostou mais, o que não gostou. E a aceitação é muito boa. Manutenção é linda. Cachorro come de tudo. A gente acha a não ser que tenha algum problema, de fato. Come mesmo. Nem mesmo os que tem problema, a gente restringe perto do que a gente vai dar, a gente restringe pouca coisa, né? Sim, não, eu você digo tira assim, as carnes gordurosas, sobram tantas carnes, né? Eu digo que às vezes eles deixam de comer porque tem algum problema, né? Sim, isso que eu queria dizer. sim. Mas essa questão dos ingredientes, assim, acho que é por aí. É muito raro eu prescrever cardápio fechado. Geralmente é quando é para emagrecer. Ou esses pacientes com porque a gente estava comentando mais cedo, com alguma questão intestinal muito ruim, você fala, eu quero que você come só isso, eu quero ver como que você vai a partir disso. Né? Aí você diminui muito as variáveis. Tem cães que a gente precisa determinar o que na verdade causa alergia. Também facilita bastante, né? Sim. Nossa, dieta restritiva é muito mais fácil fazer na alimentação natural, eu acho, né? Do que fazer na ração. Até porque a ração, ela vai trazer ainda muitos malefícios, né? E não sei, você pega alguns
rótulos de ração, tem lá, eventuais substitutivos. Exato. Mas você não sabe se tá com eventual ou não tá com eventual. O que é eventual, né? É precisamente vago, né? Você não sabe. Aí fica difícil de você E essa coisa do açúcar e no carboidrato, o açúcar na ração, é algo bem polêmico e chato também com relação a isso, né? Que se você olhar o rótulo, você falou do rótulo, não vai ter escrito a quantidade de carboidrato que tem ali. Então, assim, você tem que fazer todo o cálculo para você descobrir, porque, obviamente, eles não vão colocar, né? Então, tem mais de 50% de carboidrato dentro de um saco de ração. Cara, e é um saco. É muito açúcar, sabe? Na faculdade eu fiz nutrição de ruminante e nutrição de monogástrico. E o trabalho final era você formular a ração. Caralho, que muito chato. Nossa, porque era na tentativa e erro. Sim. Nutrição ou é muito chato ou é muito legal. E aí essa parte era muito chata. Eu porque fiz a planilhazinha no Excel e ia só jogando. Então facilitava um pouco a minha vida. Falei, não vou mexer com isso. Que a minha intenção era mexer com produção. Depois é que fui pra clínica de pequeno. Eu acho que o maior problema são as pessoas que querem trabalhar com alimentação natural com a mentalidade da formuladora de ração. Porque aí fica impossível, sabe? Fica impossível pro tutor, fica impossível pra pessoa que tá formulando. Não sei como a pessoa tem, sabe, prazer em trabalhar desse jeito. Há um tempo atrás, eu não lembro onde que eu vi, eu testei um programa para fazer isso. Tem vários. Funcional PET. Eu não lembro o nome, cara, tem muito tempo. Foi logo assim que abriu o consultório, uns 3 anos atrás. E aí eu testei, exatamente por pura curiosidade. Né? Sim. Só mesmo para ficar formulando à toa ali, vendo. Cara, é uma variedade de opções. Sim. Você conseguir formular. E sempre vai faltar. Sempre. Um brócolis nunca é igual a outro brócolis. Tem essa frase aí. O solo vai determinar quanto de nutriente tem aquilo. E aquilo que a gente comentou também. O animal, 5 anos, castrado, raça Border Collie. Dentro dessas 3 categorias, você tem 200 tipos de metabolismos diferentes. Então, sempre vai ser um esquema de tentativa e erro. Sem falar que as tabelas são falhas, né? Então, a gente tem algumas tabelas que a gente pode trabalhar com. Então, a Tucunguva, a TACO, a AFCO, né? FEDIAF. Então, tem algumas tabelas que a gente pode trabalhar em cima dos alimentos e tem as reguladoras também, né? Com relação a quanto de proteína que precisa, a quanto de cálcio. A gente misturou aqui os nomes das duas coisas. Mas a TACO, por exemplo, ela vai falar que o brócolis tem tanto de ferro, digamos. E lá na Tucunguva vai ter outra coisa. Porque varia também do país de origem, que fez a tabela. Exato. Então, assim, as tabelas também são falhas. Não conheço. Eu gostei do nome. Tucunduva. Porque vai variar muito do país. Tô com dúvida. Porque cada país vai ter o seu estilo de produção e, consequentemente, um solo diferente que vai trazer um nutriente diferente para... Há quem diga que todo brasileiro precisa de suplementação de magnésio. Não sei se vocês já ouviram falar isso, que o solo brasileiro é um solo pobre em magnésio. Mas fazendo uma ponte para tudo que a gente está falando também, tem um termo, você está falando do veterinário que trabalha tudo na formulação, no programinha, nos números de calorias, zootecnista, na percentuagem. Eu tô generalizando, mas tem muito zootecnista também. Tem um conceito que chama nutricionismo. Ele é a redução das palavras nutrição e reducionismo. O que é isso? É a gente reduzir o alimento ao nutriente. É a gente entender uma acerola como uma fonte de vitamina C. Olhar para um pedaço de bife com osso no meio e falar que aquilo é proteína e cálcio. Isso é uma mão na roda para as empresas, né? Porque você vai no supermercado, você tem alguma questão intestinal, você está com diarreia, você vê um sacote de plástico, você nem vê o que é, está escrito rico em fibras. É isso que eu vou comer. Tanto faz, né? E esse é um problema muito grande, assim, na nutrição mundial. Porque a gente perde totalmente a desconexão com os alimentos, né? E tudo que aquele alimento vai oferecer para além daqueles macro e micronutrientes específicos. Tem muito compostos que a gente nem sabe para que eles servem. Tem compostos que são medicinais. Tem muitos alimentos que a gente escolhe ali que não é por conta da proteína e da gordura e do carboidrato. São por conta das questões medicinais que ele tem. Fitonutrientes, por exemplo, né? E é um livro, eu não terminei de ler ainda, que chama Nutricionismo.
que fala justamente disso. É uma alienação muito grande, né? Tem veterinário que fala que o que importa, não importa a fonte dos alimentos. O que importa é o rótulo, sabe? E eu acho que isso é um empobrecimento completo do que é nutrição, de como a gente entende isso. Principalmente falando em ver o paciente como um todo, entender o alimento como um contexto, como as diferenciações dele, a gente não consegue tratar essas variáveis sociais e de solo e de outras coisas que o alimento fornece para além de macronutrientes, né? Então. Porque até no Brasil mesmo, um país continental como o nosso, cada região vai ter o solo de um jeito e, consequentemente, esse alimento vai ter composição diferente. Sim, se é orgânico, se não é. Enfim, tem muitas variáveis, né? Mas com relação, você falou a questão da saúde, né? Que o alimento é saúde e tudo mais. Augusto citou aqui a questão da medicina nos alimentos, né? Tem aquela frase, né, de deixe que seu alimento seja seu remédio, né? Isso é bem marcante, assim, também. Mas tem uma coisa muito importante com relação à glicose, à saúde e tudo mais na ração. Tem um estudo que foi feito com Golden Retrievers, não lembro se foi Golden ou se foi Labrador, que eles restringiam as calorias dos animais em cerca de 25%. Golden. Golden, né? Uhum. E aí um grupo restringiu, no outro deixou à vontade, o cachorro comia o tanto que ele comia até ficar saciado. O grupo que restringia viveu 2 anos mais do que o outro grupo. Esse estudo foi feito com ração, né? É um estudo da purina. Foi feito com ração. Praticamente todos os animais, mesmo no que restringiu, tinham alguma doença, né? Morreram de alguma doença. Não morreram de velhos, né? Mas viveram 2 anos mais. E a gente já sabe que isso tem a ver com a insulina. Porque sempre que a gente tem um pico de insulina, é um tempo a menos de vida que a gente tem. Então, a gente tem uma enzima chamada mTOR, que ela funciona tipo uma máquina de Xerox, de células. E a gente tem um estoque de células, né? E os cães e os gatos também. Então, a gente, toda vez que tem um pico de insulina, a mTOR é estimulada. E aí, ela começa a fazer um monte de Xerox de célula e aí vai gastando o nosso estoque. E aí, chega um momento em que não tem mais célula. E as coisas vão começando a morrer dentro da gente. Então, toda vez que existe um pico, existe o estímulo da impressora, e, né, a copiadora. E uma hora, isso vai acabar. Então, se a gente consegue fazer uma alimentação que é mais fresca, mais rica em nutrientes, que esse animal consegue absorver melhor, que não tem os problemas da ração, que é um ultraprocessado, que tem produto de glicação avançada, enfim, que é o problema dos ultraprocessados pra gente também, do hambúrguer, etc. Salgadinho, batata. E ainda faz uma dieta que não tenha tantos picos de insulina, né, de glicemia e de insulina, a gente consegue fazer esse animal, ou a gente mesmo, viver muito mais. Tem picos mais e picos também, né? Tem picos e tem picos. Exato. Isso eu entendo. Você que é diabético entende muito bem disso, né? E rações normais, independente da marca, a carga glicêmica, ou seja, o pico, é muito alto. Não tem como você fugir disso. A ração tem muito milho, todas as rações, desde a mais cara até a mais barata, tem muito milho. Então, são dos maiores... eu jogo como indefensável, né? O tamanho do pico de insulina que a gente tem no nosso corpo os animais têm no corpo deles, quando eles consomem ração, por conta dessa carga glicêmica muito alta, né? E essa insulina, esse pico de glicose que vem junto com esse pico de insulina, esse pico de glicose, ele é tóxico para o corpo, né? Tem um limite de glicose que é saudável para o corpo e a partir daquilo o corpo precisa fazer alguma coisa. Então, o que ele faz? Ele secreta a insulina para sequestrar aquela glicose e transformar aquilo em gordura. Então, o que acontece? Tem um ganho de peso e tem menos energia disponível para a gente usar. Então, por isso que é muito comum a gente comer muito carboidrato e ter sonolência, ter perda de foco, né? Ter questões comportamentais e psíquicas envolvidas ali junto com o alimento por conta disso. Então, tem isso também sobre o pico de insulina. E você falou isso, eu consigo trazer isso muito para os gatos também, né? Assim,
que a maioria dos gatos que ficam com a ração à disposição, isso é muito comum. O gato, ele parece que tem que estar sempre com um pratinho cheio, né, de ração. Então, o gato vai lá, come um pouquinho, aí tem um pico. Porque, ainda mais para ele, que é um carnívoro estrito, esse pico de glicemia é ainda mais importante do que na gente. Então, ele vai lá, tem um pico. Aí, daqui 1 hora, ele vai lá de novo, come mais um pouquinho. E ele passa o dia inteiro, assim, recebendo glicose. E é muito comum que a gente tenha os gatos obesos. Né? Assim, você vê um gato magro, as pessoas acham que é uma, assim, que tá errado, né? Eu atendi uma semana de 8,4 kg. Pois é, assim, o gato não se limpa gato, mais. Enfim. Atendi um de 9,300 esse final de semana. Olha. Foi um recorde pessoal. Esse é mês, cara, de 8,4 kg. E assim, é a caricatura do Garfield mesmo, né? Então tá ali comendo lasanha, é o puro carboidrato, o dia inteiro, e é isso, com preguiça, não se mexe, quase não faz exercício. Não... E alimentação à vontade, isso significa maior frequência de refeições e, portanto, mais picos de insulina. Exatamente, Né? é o dia inteiro. Isso tem nome, ração de engorda. Ração à vontade chama ração de engorda. Não... Então, assim, acho que a gente tem que levar em conta que realmente a alimentação é o que controla a saúde desses animais. Isso. Né? Quando as pessoas começam a comparar a questão do custo, né, da alimentação, etc., é sempre muito importante a gente falar com o custo com a saúde. Né? Cara, se você começar a dar comida pro seu filhote desde que ele chegar na tua casa, o tanto que você vai economizar de veterinário ao longo da vida, talvez seja essa a preocupação dos veterinários que, né, não querem... Tem estudo que mostra isso. Não querem deixar... Os animais vão menos no veterinário. Exato. Então, talvez seja essa a preocupação dos veterinários, né? Mas pense que você pode, né, também ganhar dinheiro de outras formas. Mas aí eu acho... Aí, rapidinho. Eu acho que a gente tem um problema sério na veterinária, que se trabalha muito com tratamento e menos com prevenção. Exatamente. É seríssimo esse problema. Se você traz a mentalidade para o tutor da prevenção, ele vai periodicamente para fazer exame, para acompanhar se o animal está bem, como é que ele está, e não só para apagar incêndio. Exatamente. Mas você acha que o veterinário sabe instruir o tutor a fazer com que o animal tenha um estilo de vida que realmente vai ter algum impacto em termos de prevenção? Porque eu acho que o veterinário deixa um pouco os tutores na mão na hora de ajudarem eles, né? Sim. Você leva o veterinário para fazer o check para vacina. Todo ano tá lá para fazer vacina. Animal que vem para vacinação, para mim, é um animal sagrado. Porque é o momento do check-up. Tem tutor que tá tão assim, vacina, que ele nem quer ouvir muito. Eu tenho alguns lá que eles fazem o check-up frequente, até porque em função do plano de saúde acaba favorecendo isso. Então eles fazem, e eu geralmente já aconselho, vamos fazer pelo menos uma vez por ano, check-up sangue, imagem, ultrassom, eletro, eco, e vão acompanhando como é que ele está. O importante é manter ele saudável. Exatamente. E como que a gente faz isso, né? Será que é tirando sangue toda vez? Porque como que a gente mantém saudável? As doenças têm origens, né? Sim. Tem origens. Na medicina funcional, que eu, Joana, é o método que a gente trabalha, entende a vida de um animal, a saúde de um animal como uma árvore, sendo que os frutos das árvores são as doenças que vieram de uma raiz. E o que tem nessa raiz principalmente? Saúde psíquica e nutrição. Né? E eu vejo que os veterinários... Saúde psíquica e o exercício tá meio que misturado, assim, né? Então, os animais têm demandas psíquicas, têm demandas nutricionais, têm demandas fisiológicas, que vai muito além de ração. E só, né? E de excesso de vacina, de excesso de antiparasitário. Tem essas coisas que pioram tudo, né? Com certeza. É porque as pessoas têm muito disso, né? É medicina preventiva. Não, mas eu previno. Eu dou 80 vacinas por mês, por ano, né? 80 vacinas por ano. Eu dou remédio para pôr carrapato, não vou falar a marca, a cada 4 meses. E assim vai. Então, assim, isso é prevenção? Não é. Na verdade, isso você tá piorando a saúde do seu bicho, sabe? Longevidade tem a ver com estilo de vida. Não tem isso, não tem como você ir para outro lugar aí, sabe? São fatores bem específicos, né? Com relação à alimentação, com relação a
diminuição de excessos mesmo. Eu não tô falando que não tem que vacinar, mas existe, né, a quantidade certa de vacina, as vacinas que são adequadas e as que não são. As frequências que são mais recomendadas, mais menos recomendadas, né? Individualizado também, né? Então... Porque cada um é um indivíduo diferente. Exato. Num contexto diferente. Como os meus dois, a genética é a mesma, mas são completamente diferentes. Exatamente. Completamente diferentes. E adequar para cada estilo de vida daquele animal baseado no desafio que aquele animal tem. Então, por exemplo, um animal criado numa fazenda tem necessidade de um antipulga e um anticarrapato maior do que um shih tzu de apartamento. Sim. É isso, né? Não é sobre não usar, é sobre saber usar. Individualizar. Essa é a palavra, esse é o poder da alimentação natural. A gente consegue adequar o que aquele animal, com que formulação que aquele animal fica bem, ou seja, deixa o coco duro, estando balanceada, e que cabe o pelo bonitinho, o coco duro, e que cabe na rotina do tutor, né? Porque, por exemplo, a alimentação natural crua, ela é mais simples do que a alimentação natural cozida. Então, para alguns tutores isso facilita a vida, para alguns tutores aquilo é muito nojento. Então, não entra, ele prefere ter mais trabalho para caber melhor na rotina dele, né? Então, você tem que ter um pouco até as manhas de você escutar o que você quer nesse atendimento, né? Isso não só no atendimento de nutrição, isso para medicina como um todo, assim, né? Inclusive para humana, né? Inclusive para humana, né? Tem tutor que, na hora que você explica como funciona a alimentação natural, você já vê que o paciente vai ser mix feeding. Mix feeding é ração com complementação de alimentos frescos, assim, né? Então, a gente tem que saber ouvir, porque quando a gente ouve, a gente consegue melhorar muito a vida daquele animal, mesmo que ele não faça exatamente o que você julgue que é o melhor para ele, né? Dá ração para ele cru com ossos. E você consegue também adaptar o que o tutor vai fazer. Exatamente. Com o que você pretende que ele faça. Tem muita coisa para fazer entre a ração a granel e a alimentação crua com ossos orgânica. Tem muita coisa para fazer ali. Você tem que saber ouvir. Eu acho que clínica tem a ver com escuta. E você falou essa coisa do mix feeding, eu tenho um paciente que ele tinha uma coisa bem inespecífica, que era, no final da tarde, ele ficava muito agitado, se tremia muito e queria muito sair para passear. E aí, ficava sempre nisso. E aí o tutor chegou e falou, eu não sei o que é, mas eu penso que são gases. Você acha que eu tô doido? Eu falei, não, eu acho que faz sentido. E aí a gente começou a investigar e eu falei, olha, seria legal se a gente passasse para alimentação natural, enfim, expliquei tudo que a gente está explicando aqui. E aí ele falou, olha, acho que pra gente não vai funcionar, vai ser muito complicada a rotina, não quero passar ele completamente para alimentação natural. Eu falei, tudo bem. Então a gente vai fazer misto. Você vai mudar a ração dessa aqui para essa aqui, e a gente vai colocar carne junto com fígado, etc. Enfim, passei lá a quantidade para ele. E junto com isso a gente entrou com alguns nutracêuticos e fitoterápicos para melhorar a microbiota intestinal. E a gente conseguiu resolver. Então foi uns 90 dias de tratamento, mais ou menos, para conseguir que ele parasse de ter as crises, né? Então, às vezes, não precisa necessariamente passar para alimentação natural. Tem alguns casos que eu falo, olha, a gente pode tentar resolver com a ração, mas pode ser que não funcione. E foi o que a gente comentou bem no começo, né? Não é instantâneo. Exato. Não é instantâneo. Não é instantâneo. Vai demandar paciência do tutor. Nutrição é algo que faz sentido você pensar a médio e longo prazo. Para qualquer ser vivo, assim, sabe? Principalmente quando você está procurando a construção de saúde, né? Melhorar o microbioma, diminuir a inflamação de pele, essas coisas demoram. Dieta de exclusão demora 2 meses, por exemplo, né? Carinha é um saco. Porque a última proteína lá do frango que o animal comeu, ela demora 8 semanas para sair do corpo dele. Então, as coisas levam tempo mesmo. E uma coisa curiosa sobre a dieta de exclusão, que a gente estava falando mais cedo, é que o que a gente tem de protocolo, assim, sobre dieta de exclusão é que se o animal passa por uma ação hipoalergênica para teste diagnóstico de dieta de exclusão, para ver se o animal tem sensibilidade a alguma proteína, né? Se a gente oferece a alimentação lá, segue o protocolinho, ração hipoalergênica durante 60 dias. Findado os 60 dias na base da ração, se o animal não melhorar, a gente tem que entrar com alimentação. Porque não é só sobre o tamanho da proteína. Tem coisas que estão na ração ali que podem gerar esse problema, né? Mas algumas pessoas, alguns veterinários preferem passar a ração mesmo assim.
Eu não entendo muito porquê, já que se não responder, você tem que entrar com a dieta mesmo assim, que é mais barato, que é muito fácil de fazer também, né? Eu tenho um paciente que é um Spitz, com alopecia. Ela passou por alimentação natural, cara, tá voltando a crescer pelo. É nutriente, né? Então, mas a verdade é que as pessoas fazem essa exclusão com a ração e muitas vezes não resolveu, então não é alimentação. E ponto, acabou. Isso chega demais pra mim. E isso tá errado. Isso, dermatologistas que indicam ração que falam isso. Você tem que fazer, se não responder, você tem que fazer o padrão ouro, que é a exclusão com alimentação. Geralmente o que eu faço é comparar rótulo. Entre hipoalergênicas diferentes. Para ver o que tem ali de composição semelhante. Mas sabe o que acontece muito? Tem muito paciente que tem hipersensibilidade alimentar. E a hipersensibilidade alimentar, ela vem de um intestino altamente permeável. Então, eu tenho um intestino que era para ser semipermeável e tá cheio de buraco, aonde tá entrando um monte de coisa. E se eu tento fazer essa exclusão alimentar com a ração, muito provavelmente isso não vai resolver. Porque essa permeabilidade, ela vai continuar. Porque o que causa a permeabilidade? Uma desbiose, uma inflamação, que vem geralmente de alimentos ultraprocessados. Ou seja, se eu não tirar a ração e cuidar desse intestino, não vai melhorar. Então, são nesses casos que eu falo, olha, a gente pode tentar com a ração, mas provavelmente não vai melhorar. Porque dentro da ração hipoalergênica, ela vai ter soja, ela vai ter trigo, ela vai ter... propileno glicol, que é um antimicrobiano que tá ali, que muitas vezes, não sei te falar quantas vezes, mas esse artigo que eu citei, ele cita esse... ruim naqueles petiscos. Sim. Que eles acharam que era... propileno glicol era tirando glicol. Sim, exatamente. Que é algo comum de estar na ração, que não é tanto sobre os ingredientes alimentares que estão ali, né? É uma coisa que você não consegue fugir muito. Porque o propileno glicol é usado para aumentar o tempo de prateleira da ração. Então, eu imagino que, posso estar errado, diferentes marcas de ração hipoalergênica, todos teriam ele. E outras coisas que a gente talvez não saiba o que é. Sim. Por exemplo, também, trigo, né? Que é ração hipoalergênica que não tem trigo. Exato. Eu acho que tem uma ou outra. Porque esses grãos acabam facilitando o volume. Fica barato. É o escoamento de excedente de produção, que vai para alimentação animal. E é muito, muito mais fácil e prático a ração. E aí talvez por isso que se mantenham o uso da ração. Eu tenho alguns clientes que às vezes perguntam a respeito de alimentação natural. Eu, obviamente, é algo que não faz parte da minha rotina. E eu não tenho o menor problema em dizer, é uma boa? É uma boa. Mas procura alguém que entenda. Exatamente. Não vai fazer na louca. Porque senão você pode trazer muito mais problema do que solução. Aí você bota o Augusto para atender lá no consultório, pacientes, que aí pronto, resolve. Você pode me chamar, tô trabalhando como volante aqui em Brasília, então pode contar comigo. Fica mais fácil. Porque realmente tem surgido bastante procura pela alimentação natural, mas é algo que realmente, assim, eu assumo que realmente eu não tenho experiência com alimentação natural. Sim. E agora que você vai começar a trabalhar mais com endócrino, ela vai ser a sua melhor amiga. Ou você fica muito amigo da gente para encaminhar todos os pacientes, ou você começa a estudar, porque... Eu já li algumas coisas, porque eu pensei em fazer com os meus. Olha, não é difícil, cara. Não é difícil. Entrar na rotina. É muito simples, só é uma questão de organização, assim, sabe? Depois que você entende o que você está fazendo, é lógico que tem detalhes, você vira uma máquina de produção, assim, e o negócio sai, sabe? Ainda mais que esses suplementinhos, eles são uma mão na roda. Ah, mas tá meio pobre, tô variando um pouco, bota o suplementinho. Eu tenho uma frase que eu falo muito que é: a alimentação natural suplementada mais mequetrefe de todas é infinitamente superior à ração mais cara do mercado. Eu tenho isso plena consciência. Nada supera o alimento fresco. Nada. A biodisponibilidade do que está ali, a individualização que a gente consegue fazer, né? Igual eu e a Joana fizemos uma live semana passada, sobre nutrição para pacientes renais, né? A ração renal é você pegar todos os níveis de doença renal e encaixar na mesma quantidade de proteína para todos os pacientes. Então, você fazer uma restrição proteica severa
Para às vezes um que não precisa de uma restrição tão grande. Não, ou nenhuma, exato. a depender do nível. E detalhe é que as rações, no geral, já tem uma restrição de proteína para carnívoros. Então, porque tem muito carboidrato, tem pouca proteína. Então, ela, na teoria, já é Trabalha com os restrita, mínimos, né? Exatamente. Então, quando a gente diminui ainda mais numa dieta renal, ainda mais para pacientes que às vezes não era para estar restringindo, aí falta massa muscular, enfim. O bicho não quer comer, coisas, né? Porque diminui a palatabilidade a partir do momento que você tira a proteína, né? Então é muito... Essa universalização, ela é muito problemática. Como a gente estava comentando aqui várias vezes, cada indivíduo é muito único. Você está falando dos seus... a alimentação natural passa a ser individualizada, né? Ela precisa ser. A boa alimentação natural, sim. Porque a gente tem muito que não é. Assim, as empresas mesmo. Se você, dieta de manutenção, lá vai ter um monte de tipo que não é individualizado. Mas também, se for um cachorro que realmente é saudável, que não tem... É de boa. É de boa. E vai viver muito melhor do que se for uma ração, né? Mas se o animal tiver qualquer questão, né, questãozinha com relação à saúde, mesmo que seja pequena, o ideal é que seja individualizado. E vocês acham que a tendência é a crescer? Eu acho que só o número crescer. de animais com alimentação natural? É o que os mercados estão indicando aí. A projeção, inclusive, de mercado para alimentação natural crua no mundo é uma crescente, né? As empresas de rações já começaram a comprar empresas maiores no exterior que fazem alimentação natural crua. O que é muito engraçado, porque as empresas de ração são as grandes propagadoras do caça às bruxas que tem em cima da alimentação natural crua. Mas eles estão perdendo mercado, né? Só que no backstage eles estão comprando essas empresas, porque é algo que é imparável. Nós somos imparáveis. Esse foguete não tem ré. Não trabalhamos só com alimentação natural crua, mas falando dela é isso, viemos para ficar. Isso é uma tendência mundial de mercado. E lá nos Estados Unidos é muito mais comum, né? Então, assim, você vai num pet shop, enfim, né? Tem uma seção de vários freezers com vários tipos de dietas cruas para cães. Então, isso não é muito comum aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, aqui em Brasília a gente tem uma marca que é a Original Barf, que é de comidas cruas. Tem um aplicativo. Tem o quê? Tem um aplicativo. Tem um aplicativo? Eu nem sabia que tinha, da Barf. Então, ela a gente vende lá na Gaia, né? Então, são almôndegas que são suplementadas só com comida. Então, ela não tem suplemento químico. É maravilhoso. Então, ela é feita com... Ao invés de usar osso, né? Eles usam calço de ostra, usa os alimentos, né? Calço de ostra. Usa semente de abóbora. Então, eles fazem ali as almôndegazinhas e já é uma dieta crua que está pronta para ser comercializada, super prático. Tem a Pets Kitchen também vende a crua com ossos, né, embaladinha. Então, aqui no Brasil já tem algumas marcas cruas, mas nem se compara com o que já tem de mercado lá nos Estados Unidos. É impressionante, né, o nível que tá lá nos Estados Unidos, cara. Eu já vi uma veterinária que eu gosto dos Estados Unidos, ela mostrando um site que você entra lá e fala, eu quero 500 gramas de olho de búfalo. E você vai montando ali com a peça que você quer. Eu quero fígado de búfalo. Eu quero... Sabe? Tudo... Eles aproveitam mesmo o animal e eles exploram esse nicho da alimentação natural. Então acaba que você reduz o desperdício num... Exatamente. Sim. Eles pegam todo o lixo de um frigorífico e canaliza, botam um design maravilhoso e o pessoal compra por gramas assim. E aí fica infinitamente mais fácil de montar aquilo que eu comentei, que é a possibilidade de fazer uma dieta crua com ossos, sem suplementação vitamínico mineral. Né? Porque o único jeito de você fazer isso é você, primeiro, ser cru com ossos, segundo, você ter rotatividade dos alimentos. Então, o fígado disso numa semana, depois o fígado daquilo na outra semana, e depois o rim daquilo. Porque, né, apesar de parecer ter o mesmo sabor, se você variar a espécie, ele vai ter um sabor diferente. Um sabor diferente e nutrientes diferentes. O fígado do coelho tem coisas... O paladar do animal não se acostume com o mesmo sabor também, sempre. Esses animais existem também. Você consegue fazer essa variação. Sim. Mas o fígado do canguru tem coisas que o fígado
Do boi não tem, entendeu? Então, quando você faz essa rotatividade de alimentos, você vai tampando todos os buraquinhos nutricionais que vão ficando ao longo do caminho. Porque, afinal de contas, a gente está tentando oferecer com alimentos do supermercado o que ele comeria na natureza, né? Então, o que tem no olho do coelho em termos de nutrientes que está ali no supermercado? A gente tem que fazer essa adequação. E a gente sabe do que a abobrinha que está no supermercado hoje, ela já é totalmente diferente da abobrinha que está no supermercado 30 anos atrás. A densidade nutricional dos alimentos diminuiu muito, né? Isso tem estudo até com, acho que, sei lá, boca de múmia no Egito. O tanto de nutriente que os sabe, através disso eles conseguem exemplificar o tamanho da riqueza nutricional que era a alimentação no passado, por conta do solo e por conta de não haver monocultura, por conta de não haver agrotóxico. Então, é possível fazer uma alimentação natural sem suplementação vitamínica e mineral? Sim. Quantos tutores meus fazem isso? Agora nenhum, porque ele parou de fazer o que fazia. Então, sou eu só o que eu conheço. Não tenho nenhum também. Bom, acho que a gente aportou bastante coisa. Sim. Né? Bastante. O pessoal separou aqui o perguntas rápidas. Sim, sim. Bonitinho. Meu Deus. Qual o animal favorito de vocês? De todos os animais? Eu acho que é coruja o meu. Cachorro. Qual animal vocês seriam? Eita, que difícil. Acho que é um papagaio. Um papagaio. Vive específico. muito. Diferente. Voa, ninguém me pega. Falo, sou esperto. Acho que eu seria um papagaio. Verdade. Cara, nunca pensei nisso. Uma ostra. Acho que dependendo do contexto, talvez um cachorro, mas depende de onde ele vai vir. Mas acho que eu seria algum bicho do mar. Não sei, um golfinho, talvez. Eu gosto muito do mar. Quais os desafios da alimentação crua? A gente já falou, né? Mas, desafios pros tutores ou pro veterinário? Para os dois. Tá. Pros tutores, achar cortes variados que fujam do frango, principalmente com relação à alimentação crua com ossos. Principalmente aqui em Brasília, que é uma cidade mais elitizada e, enfim, não tem feiras, né, que você encontra pato, por exemplo, à disposição. Mas ali no Bandeirante tem uma peixaria que eles vendem carne de jacaré e carne de rã. Pois é. Já me falaram dessa carne de rã do núcleo. Já me falaram. Saudades de carne de jacaré. Então, acho que essa seria a maior dificuldade em relação aos tutores. Com relação ao veterinário, deixar isso bem claro para os tutores, né, dos prós e dos riscos, dos contras. E a luta com os colegas. Acho que essas são as maiores dificuldades. Eu diria que educar veterinários e tutores dentro de uma sociedade germofóbica. Esse é o maior desafio da alimentação natural crua. Um sonho. Um sonho. Com relação ao tema? Qualquer. Que todos os animais comecem a alimentação natural. Sei lá, uma sociedade menos germofóbica, eu acho que ia muito bem. Se pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Característica. Voar. Voar seria muito massa mesmo. Pensou? Da hora, né? Chegaria ali rapidinho, onde eu quero. Não precisa nem de Uber. Filme, desenho ou série? Que tem algum animal que vocês gostem? Eu parei de assistir filme com animal no Sempre ao Seu Lado. Entendeu? Eu me proibi, porque eu quase entrei em choque, né, de tanto chorar. Então, não assisto mais. Então, eu parei nele. Mas de bicho, assim, de filme, eu gosto muito de Marley e Eu. Acho que ele traz boas reflexões com relação aos cães, assim. Nossa, Up, Altas Aventuras. É maravilhoso, Eu adoro aquela... Cara, mas tem um filme, tem um filme muito bom que eu vi no Disney, que é o Togo. Togo. Eu já vi esse logo assim, eu já Togo. vi. É muito bom, porque tem a história do Balto.
foi o cachorrinho que buscou os remédios, tem até o desenho da Disney. E esse filme, Togo, é baseado em fatos reais. E esse Togo, na verdade, foi quem fez todo o trajeto. O Balto só terminou. Que legal. Togo. Muito bom. Vou ver. E o cachorro não morre no final. Tá. Eu vou chorar pouco. Importantíssimo. Não vou chorar muito, né? Sempre ao seu lado do Shiba, né? Que fica na estação 30 anos esperando o tutor voltar. Algum animal que vocês têm medo? Aranha. Cachorro. Eu tenho um pouco de medo de cachorro. Assim, eu sei abordar, mas tem raças ali que eu travo. Doberman, principalmente. Eu tenho medo de Doberman. O que você gosta de fazer no tempo livre? Eu gosto de cantar, de dançar e assistir seriado. Cozinhar, principalmente. Fariam alguma outra especialidade dentro da veterinária? Várias. Medicina felina. Ai, que legal. Eu faria endocrinologia e gastro, mas queria que a grade fosse um pouco diferente. É a única coisa que me trava de fazer. O gastro, ele é um dos maiores difamadores dos nutrólogos. Existe uma briga aí. É uma briga feia, né? Principalmente É uma briga com feia. a dieta crua, né? Eu não diria que é nem uma briga, é mais um ataque muito feio. Porque a gente não ataca os gastros. Eu não perco esquenta-cabeça com isso, não. Mas eles não querem conversar. Eu acho que esse é o grande problema. Aqui em Brasília a gente tem pessoas boas, assim, que dá pra conversar, né? Você conheceu. Dá. Tem, né, gastros que a gente consegue conversar, que inclusive defendem a alimentação natural, mas a parte da alimentação crua ainda é uma barreira bem grande. Não tem problema discordar, o problema é não querer conversar. Porque discordar faz parte. Discordar é o que bota a roda pra girar. Agora, Exato. você não discutir essa discordância, Não. até para que se chegue num senso comum, que é o complicado. Quando não quer ouvir, fica difícil, né? Fica difícil. Aí tem muito memezinho que rola atacando, piadinha. É isso, né? Não tem como a roda girar desse jeito. O pessoal separou aqui também a questão da dica. Qual dica que vocês dariam para os tutores que estão com receio de começar, principalmente com alimentação crua? Comecem. Aí você vai ver o quanto você consegue fazer e o quão fácil é ou não é. Principalmente aquilo que eu comentei. Tem tutor com medo de fazer e ele tem um gato de 3,5 kg. Fazer dieta para gato, ainda mais se o gato aceitar bem, é muito pouca comida. Num domingo você faz comida por um mês inteiro. Ou mais, talvez. Só comecem e veja o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. Né? Entre a ração e a alimentação natural ótima, tem uma longa zona cinza de jeitos de você melhorar a ração. Mesmo dar os dois, por exemplo, eu não vejo problema nenhum. Acho melhor do que dar a sua ração, inclusive. E para os médicos veterinários e estudantes veterinários, qual a dica que vocês dariam? Com relação à alimentação natural, se aprofundem nos estudos, assim, e abram a cabeça, sabe? Eu acho que é muito difícil essa ideia dentro da universidade, porque a gente sai de lá sendo patrocinado pelas grandes indústrias de ração. E isso não acontece só na veterinária, isso acontece muito na medicina também, enfim, nos congressos e tudo mais sendo patrocinados pela Coca-Cola. Então, isso sempre vai existir. Então, a gente sempre vai ter congresso, semana acadêmica e tudo mais sendo palestrado por marcas de ração que, obviamente, vai defender que aquilo ali é o melhor alimento. Não acredite. Não acredite simplesmente... E não acredite nem na gente que está aqui falando, sabe? Vai lá, estuda, vai atrás, vai nos artigos. Vai atrás de procurar, de ver se faz sentido ou não. Faz um raciocínio clínico, faz um raciocínio fisiológico em cima disso e me fala se faz sentido ou não da comida, sabe? Eu acho que falta questionamento. Eu acho que falta senso crítico, perguntar mais, em vez de engolir tudo que você escuta por aí, né? Ainda mais professor é uma posição de autoridade muito delicada, assim, né? Que deveria saber fazer um bom uso desse poder que ele tem. Então, tem professor que poda o aluno, né?
Esse é um poder muito grande que o professor tem. Não questione sobre alimentação natural, porque é sempre pior. Não questione sobre castração, porque é sempre pior não castrar. Então, questione mais, tenha mais senso crítico, tenta juntar. Mas será que tudo que é indicado para o humano é diferente para os animais? Por quê? Né? Por que os hormônios sexuais para os humanos e para todos os outros seres vivos são importantes e para o cão ele é uma peça sobrando? Por que para os seres humanos tem um grande problema com relação a ultraprocessados e para os animais isso é a melhor opção? Então, eu acho que os professores e os formadores de opinião, ele pega a comunicação entre o Tico e o Teco e corta. O Tico e o Teco não conversam. Sabe? Então fica um grande preconceito, uma falta de vontade de aprender e todo mundo repetindo igual papagaio o que aprende na faculdade, o que aprende em congresso. Eu acho que isso é um problema. Bom, cadê a famigerada roleta da Ianca? Eita, Augusto, é agora. Que é isso, gente? Eu nunca vim aqui antes. Que roleta esse é de boa, tranquilo. O máximo de animais que você lembrar é 30 segundos. Deixa a Ianca botar o cronômetro. De animais do mundo. Qualquer um. Quem vai contar? A hora que você quiser, Ianca. Valendo. Coruja, golfinho, papagaio, cachorro, gato, gavião, tubarão, peixe, rato, esquilo, urso, hipopótamo, elefante, zebra, girafa, coati, lobo-guará, jaguatirica, rato, já falei rato, sapo, sapo-boi, iguana, camaleão. Deu. Pô, foi bem. Eu não contei, eu não consegui contar. Foi tipo contar batimento cardíaco de gato, assim. 23. Olha. Só? Nossa, credo. Amigo, foi quase 1 por segundo, foi ótimo. O melhor é falar peixe, né? Tipo... Peixe. É isso, animal. Ai, tô com medo. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Espero que a gente tenha, pelo menos, jogado a semente de que a alimentação natural e a alimentação crua é uma opção viável, basta querer. Exato. E se informar. Né? E se informar. Boas fontes. Sim. Né? Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Inclusive, falando sobre boas fontes, assim, eu acho que é legal a gente até citar as nossas boas fontes, né? Ótimo. Então, são professores até pra gente, né? Tem a Silvia Angélico, do site do Cachorro Verde, então é cachorroverde.com.br. Tem o Arthur Vasconcelos, que é, enfim, colega nosso e também é um super professor. Então, é Arthur Vasconcelos. Tem ele no Instagram e também tem um site, um blog com vários artigos. Quer referenciar mais? Olha... eles são as grandes referências para mim, são as que mais me ocorrem, né? Então, não tem informação boa na internet, sim. Tem, né? Inclusive, eu já debati isso com algumas pessoas. Se você escrever alimentação natural cães, é muito comum que apareça o site Cachorro Verde. Sim. Então, a internet não é lá tão perigosa assim em termos de fonte de informação sobre Geralmente, quando alimentação alguém me pergunta sobre alimentação natural, é onde eu indico. Buscar dá uma informação. estudada lá, exatamente. Exatamente. Gente, se você ler o site da Silvia, de cabo a rabo, você vai entender tudo que a gente Porque o primeiro contato que eu tive vai saber fazer. Com o site foi muitos anos atrás. Não, ela é pioneira aqui no Brasil. Ela é pioneira aqui no Brasil. Tutor que, pelo site dele, por esse site, ele não precisa passar por um veterinário para passar uma boa alimentação pro cachorro dele saudável. Não precisa. Pro cachorro saudável. Saudável, exatamente. Cachorro saudável. E em breve seremos referências também, né? Sim. Porque a gente vai começar a fazer cursos para veterinários e para estudantes. Legal. Então estaremos aí também. Muita coisa aí por vir, né? Exatamente. Na hora que tiver estruturado, bonitinho, vocês avisam que nós divulga. Tá bom. Muito obrigado. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Internet, marketing, comunicação, tem um estúdio com o Chroma Key que dá para fazer videoaula, curso, o que vocês quiserem. Dizer que é isso e até semana que vem.